A paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia, bem-vindos à casa de Deus para louvarmos o Senhor nesta manhã. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama que pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Das suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Última estrofe do 401. Consola o coração que lhe chama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei vos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Jesus. Jesus breve voltará. Pai, nós te louvamos, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que nos dás na manhã deste dia, de podermos estar na Tua casa, Senhor, e podermos cantar hinos de louvor, de adoração a Ti, Senhor, também meditar na Tua palavra, Senhor, e deixar que os nossos corações se abram, Senhor, na Tua presença, abrindo, Senhor, toda a nossa mente, o nosso orar a Tua bênção e agradecer-te por tudo o que tens feito nas nossas vidas, em cada um de nós, Senhor, e por aquilo que vais fazer ainda, Pai. Toma o primeiro lugar neste culto, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa irmã Rosa vai ler-nos uma palavra do Senhor e dirigir-nos também em oração. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos. E para a continuação do nosso culto, podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, a começar pelo versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a mente de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, em qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Então podemos nos pôr de pé e agradecer ao Senhor por nos conceder mais um dia de vida, pela sua palavra também. Senhor, nós te louvamos e te damos graças nesta manhã por estarmos neste lugar com o mesmo anseio, Senhor, nos nossos corações de te louvar, te bendizer, Senhor. Te agradecer por tudo aquilo que nos tens feito, nos tens guardado, nada nos tem faltado. Tu tens sido connosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por este dia, pelo teu povo que se encontra reunido neste lugar. Senhor, vai abençoar de uma maneira maravilhosa. Possamos sentir a tua presença, Senhor. Oh, Jesus querido, e aqui nós te louvamos e te pedimos a tua bênção para este culto, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que bom é nesta manhã podermos estar na casa do Senhor e poder rever cada um dos irmãos, amém? Amém? Agradecê-lo por essa semana abençoada que Ele tem nos dado, por podermos chegar a mais um domingo e poder olhar para trás, até aqui o Senhor foi comigo, amém? Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor então com aquele corinho. Louvem nos céus e toda a criação, louvem no anjos e seres celestiais, amém? Louvai no anjos e seres celestiais.
Exalte, Senhor, é o Teu nome, Jesus. Santidade, santidade é o meu desejo. Santidade, eu preciso. Santidade, santidade é o que Tu queres de mim. Santidade, santidade, santidade é o meu desejo. Santidade, eu preciso. Santidade, santidade é o que Tu queres de mim. Toma meu coração, Senhor. Toma meu coração e muda minha mente, o meu querer conforma com Teu querer, Senhor. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que Tu queres de mim. Toma meu coração e muda minha mente, o meu querer conforma com Teu querer, Senhor. Toma o meu coração e muda minha mente, o meu querer conforma com Teu querer, Senhor. Fidelidade, querer, Senhor. Com Teu querer, Senhor. Toma meu coração, toma meu coração e muda minha mente, o meu querer conforma com Teu querer, Senhor. Com Teu querer, Senhor. Com Teu querer, Senhor. Com Teu querer, Senhor. O Teu querer, Senhor. O Teu querer, Senhor. Ó Pai, que nesta manhã, Senhor, que possamos compreender, Senhor, qual é o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas. verdade, Senhor. Possamos desejar, Senhor, viver em santidade, Senhor, em fidelidade, Senhor, para contigo, Sim, Senhor. Senhor, ajuda-nos. E que nesta manhã, Senhor, possamos compreender, Senhor, o Teu querer nas nossas vidas. Sim, Não cantarmos por cantar, Senhor, mas que possamos, ó Pai, realmente fazer de cada letra, Senhor, a oração diante de Ti. E que possamos desejar, Senhor, buscar a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas, Glória ao Pai. Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém.
louvarmos ao Senhor, não é? Todo o nosso coração. Nós vamos fazer também, enquanto cantamos as nossas ofertas, nesta manhã, e o nosso irmão Luciano vai dirigir-nos também num cântico para louvar o Senhor e ofertarmos ao Senhor as nossas ofertas neste dia. Amém. O 377, 377. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peça, crendo de coração. Terra e céu, os montes estão tanta
louvar ao Senhor e graças a Deus por eles, não é? Na quarta-feira passada nós recordámos alguns pontos e um dia destes iremos recordar aqui também ao domingo, que a assistência é maior, tudo aquilo é que devemos dar graças, não é? E eu dava aqui, enfim, um breve resumo de alguma coisa que ouvia de uma irmã que foi entrevistada e a entrevistadora lhe perguntava qual era o motivo, o que é que a motivava dela, e ela afirmava que louvava ao Senhor desde que se levantava até que se deitava, não é? E é um privilégio e uma oportunidade que muitas vezes nós perdemos de não louvarmos ao Senhor em todas as coisas. E então ela acordava e dava graças a Deus pela noite de paz e de descanso que o Senhor lhe deu e por mais um dia de vida que tinha na sua frente. Certamente, enquanto tomava o seu duche, e ela pensaria e dava graças a Deus por aquela água quentinha que estava caindo sobre o seu corpo e que lhe ajudava também a renovar as suas forças. Não sei se já alguma vez nos lembramos de dar graças a Deus pelo duche que nós tomamos. Tanto trabalho e tanta gente que não tem água para beber e nós muitas vezes a desperdiçamos, não é? Estando tempo demasiado, não é? Deixando que ela se perca, mas é um refrigério e ela também certamente daria graças a Deus por isso. É claro que eu se calhar já estou a acrescentar algum ponto, mas é vermos, e se ela vinha à sua janela, abrir a janela para refrescar o seu quarto, e ela ouvia um passarinho a cantar, ela também dava graças a Deus por aquele cântico que não só alegrava o seu coração, não só preenchia o espaço vazio do tempo, não é? Do seu jardim, mas também louvava a Deus com aquele cântico. E assim sucessivamente, quando entrava no seu carro para ir para o trabalho, mesmo um carrinho velho a cair aos bocados, ela podia dizer graças a Deus por este carro que o Senhor me deu, não é? E tantas outras coisas que nós podemos acrescentar. E se lhe doía mais num lado ou mais no outro, e se o seu joelho naquele dia não estava a querer colaborar e não o deixava avançar com aquela rapidez que ela tanto desejava, ela também dava graças a Deus pela sua saúde, apesar de um bleco aqui e um bleco acolá. E certamente quando chegava a hora de deitar, ela cumpria aquilo que era o desejo do seu coração, louvar a Deus em todas as coisas, louvarmos a Deus pelo nosso irmão, pelo privilégio de termos esta família de Deus, privilégio de podermos vir à casa do Senhor que outros não têm. Há países que as igrejas estão a ser demolidas, as igrejas estão a ser destruídas, os templos, não é? Porque a igreja continua. A igreja são os membros, são os crentes, iremos falar daqui a pouco nisso mais tarde. Entretanto, muitos não têm esse privilégio, a liberdade de se poder reunir, e reúnem-se lá nas florestas, escondidos, lá nas catacumbas, como faziam antigamente, porque não têm a liberdade de se reunir e louvar ao Senhor. Portanto, penso que tudo é motivo para nós darmos graças a Deus, mas muitas vezes um pouco ingratos ou muito ingratos, nós esquecemos, não é, de dar graças a Deus por tudo, e só reclamamos, não é? E só reclamamos, porque chove, reclamamos, se não chove, voltamos a reclamar. Mas aquela nossa irmã também, quando vinha à rua e pisava o portal da sua casa e estava a chover, ela também podia dizer graças a Deus pela chuva que cai, porque muitos estão orando noutros lugares do planeta por chuva que possa saciar a sua sede, chuva que possa regar a sua horta, o seu quintal, chuva que alimente as nascentes para poder subsistir, não é? Mas também se estava um sol abrasador, 40 e muitos graus, ela certamente também tinha motivo para dizer graças a Deus por este calor tão maravilhoso, não é? Por este calor, que seja, embora difícil de suportar, Ele está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, irmãos, sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Glória ao nome do Senhor. Faz favor, irmão. Aleluia. Eu queria aos irmãos para ficar
Mas isto tudo por dizer que graças a Deus pelo grupo de louvor, não é? Portanto, com esta conversa e esta explicação, esquecia-me do mais importante, porque o Senhor, eles têm que movimentar a sua vida, organizar a sua vida para os ensaios, para a separação dos hinos, para, enfim, que o Senhor também o está dirigindo, não é? E deve ser motivo de nós dizermos graças a Deus pelo grupo de louvor que o Senhor tem levantado neste lugar. Amém. Senhor da terra e do céu, meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder a Ele que está no trono, Senhor da terra e do céu, meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder a Ele que está no trono. Santo, Santo, Tu és digno. Louvor ao Filho de Deus. Jesus, Tu és coroado de justiça e de paz. Glória, glória, aleluia. Louvor ao grande eu sou. Canta e hosana com os anjos. Digno é o Cordeiro de Deus, Senhor da terra e do céu, meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder. Oh, Ele que está no trono, aleluia. A Ele que está no trono. Santo, Santo, Tu és digno. Louvor ao Filho de Deus. Jesus, Tu és coroado de justiça e de paz. Glória, glória, aleluia. Louvor ao grande eu sou. Canta e hosana com os anjos. Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia, digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a adoração, de toda a glória. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Que não sou nada sem Ti, ó fiel
Senhor. Tudo sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Aleluia! Quantos têm experimentado isto? Quantos têm experimentado a fidelidade do Senhor? Queremos experimentar isto novamente, irmão. Aleluia! Senhor, precisamos, Senhor, de experimentar a tua fidelidade sobre nós, Senhor. Ó Senhor, de experimentar a tua bênção, Senhor. Abrimos os nossos corações nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. É bom irmos à presença do Senhor e provar um bocadinho do céu, não é? Se isto é aqui, com as nossas gargantas roucas, com as nossas vozes desafinadas, com meia dúzia, não é? Uma dúzia, duas dúzias, enfim, um punhado, o que é louvar ao Senhor na presença do Senhor, com uma multidão a perder de vista, tantos como a areia da praia, não é? Que o Senhor nos ajude a sermos-lhe fiéis. Glória a Deus. E então o convite desta manhã é para nós amarmos a Igreja. Uma palavra que já compartilhei com os irmãos há 2 anos atrás, mas não é demasiado nós recordarmos, porque a palavra de Deus, ela própria nos diz que é nova a cada manhã. Ame a sua Igreja, pois Jesus ama a sua Igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, verso 25, para confirmarmos exatamente isto, embora seja a segunda parte do versículo, mas não faz mal nós podermos ler o contexto em que estas palavras foram pronunciadas. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja. Portanto, temos aqui este objetivo, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória ao nome do Senhor. Esta era a preocupação de Jesus e continua a ser a preocupação de Jesus, ter uma igreja pura, não é? Ter uma igreja sem mácula, sem ruga, semelhante, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que esta sabemos que é a vontade do Senhor, mas que seja também o desejo do nosso coração, podermos corrigir, porque a igreja não é feita de pessoas que são melhores do que as outras, não é? É feita de pessoas que querem ser melhores do que outras, não é? Porque somos todos feitos da mesma massa, não é? A nossa proveniência é igual, portanto, mas sim sermos melhores do que aquilo que somos, A nossa preocupação deve ser o melhoramento, o aperfeiçoamento no dia a dia, não é? Estamos num processo de aperfeiçoamento que não termina. Até ao fim da nossa vida há sempre coisas a aperfeiçoar, sempre coisas a corrigir, sempre coisas a melhorar. E sabem que pela graça de Deus podemos sê-lo, não pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, para a nossa forma de agir ou de reagir, mas porque Deus é bom, é maravilhoso e podemos confiar nele, para que esta transformação se dê verdadeiramente em cada um de nós. Por vezes, os líderes da igreja poderão desiludir-nos por algum motivo, falhar-nos, não é? Os irmãos podem falhar uns para com os outros, e falhamos muitas vezes, certamente, em tantas ocasiões, mas, e isto é verdade, nós sabemos, todos temos esta experiência, mas Jesus Cristo, a cabeça da igreja, ela nunca falhou, nem vai falhar. Glória ao nome do Senhor. Nunca falhou e nunca falhará. A Igreja de Cristo, da qual a sua igreja local é uma parte, não é? A nossa igreja aqui é uma parte da Igreja de Cristo, que é universal, foi planeada por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, é um projeto, é um plano que Deus tem para a humanidade, da qual nós fazemos parte, não é? Em Efésios 1:4, um bocadinho mais atrás daquilo que nós lemos, explica-nos exatamente isso. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória ao nome do Senhor. Esta é a base, não é, do plano de Deus para com a humanidade. Portanto, foi paga com dinheiro carmesim do sangue de Jesus. Foi sustentada pela história, pelo sacrifício dos mártires. Foi profetizada para ser mais gloriosa no fim do que no princípio, no início, não é? Ela está neste momento a ser preparada como uma noiva para o seu noivo. João, o revelador, descreve-o assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, como diz lá em Apocalipse 19:7. Glória ao nome do Senhor. E sabemos que todos já passamos
ou a maioria certamente já passou pela experiência de um casamento, o preparar a noiva, tudo aqui, todo o trabalho que dá, não só a boda, mas a cerimónia, tudo, é de facto algo de extraordinário que acontece com muita euforia, muito entusiasmo, e todos os pormenores estão ali para que nada falhe. Esta deve ser a preocupação, não é? Sabemos que é a preocupação, mas a noiva também, ela própria, se tem uma série na sua agenda, uma série de passos a dar para quando se encontrar com o seu noivo, nada possa entristecer o seu coração. E aqui também a Igreja deve ter esta preocupação. Preparar-se como para que se encontrar com o Cordeiro, porque deve ser a preocupação de todos nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, antes de entrarmos em qualquer murmuração ou descontentamento e abandonarmos esta igreja, não é? Esta outra qualquer, abandonar os caminhos do Senhor, então deixemos que, lembremos-nos de que nada na terra é mais querido ao coração de Deus do que a sua igreja. E muitos, infelizmente, deixam a igreja por dar cá aquela palha, não é? Por uma coisa simples, um pequeno desentendimento, um pequeno amu, enfim, qualquer atitude que houve e, de repente, deixamos de vê-los na igreja, não é? Porque qualquer motivo que entristeceu o seu coração, mas que o Senhor ajude a cada um a não, antes de dar esse passo, olhar que o seu objetivo deve ser, na verdade, preparar-se para o dia glorioso em que Jesus virá buscar a sua igreja. A verdade é que quando... mas convém referenciar de tudo aquilo que nos possa acontecer dentro ou fora da igreja, nada na terra é mais querido ao coração de Deus do que a sua igreja. E nós somos membros dessa igreja. Portanto, na verdade é que quando magoa qualquer parte do corpo, quando se magoa qualquer parte do corpo, também magoa a cabeça, não é? E aqui está outra coisa da qual nos devemos lembrar. A única coisa na terra que tem futuro é a igreja. Tudo o resto irá desvanecer-se como fumo. Os governos entram e saem, não é? As grandes organizações têm o seu início e têm o seu fim. As guerras começam e acabam, por muito indesejáveis que elas sejam e tanto transtorno que elas causam. Tudo aquilo que todas as organizações humanitárias até são importantes, mas um dia vão terminar. Mas podemos afirmar que a única coisa na terra que tem futuro é a igreja. Tudo o resto irá desvanecer-se como fumo. Portanto, pertencermos até o fim, até o dia em que o Senhor virá chamar-nos ou virá buscar a sua igreja, pertencermos a este corpo maravilhoso. É garantida pelo próprio Jesus, que disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, enquanto permanecermos na igreja, podemos dizer que estamos salvaguardados, que estamos defendidos. Portanto, podemos, com isto, nesta primeira parte da nossa meditação, podemos então dizer que ame a igreja, pois Jesus também a ama. E que nós possamos amar-nos uns aos outros, não é? Que o Senhor ricamente nos ajude. Também mais adiante, em Pedro, podemos ler agora um outro versículo, Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a minha pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. E uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas voltemos ao verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E este deve ser o nosso objetivo. Nós não vamos à igreja, temos este hábito. Hoje vou à igreja, não é? Os brasileiros estão aqui quase em maioria, não dizem vamos à igreja, vamos na igreja, não é? Diz a irmã Rosa, às vezes nós dizíamos, mas vais na igreja ou vais à igreja? Há esta discussão, mas isto é uma piada, uma graça. Mas, independentemente disso, das diferenças linguísticas, não é? Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Este é o nosso, é uma afirmação bem certa. Se nos encontrarmos para adoração no parque de estacionamento, no jardim, noutro lugar qualquer, continuamos a ser igreja, não é? Onde estão 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio deles, a igreja está ali representada. Então penso no templo de Salomão, pois ele foi planeado por Deus, aliás, planeado por Davi, o pai, foi construído por Salomão, o filho, e a quando da sua dedicação, cheio do Espírito Santo, portanto ele fez uma determinada oração. Aqui então ficam 3 semelhanças entre a sua igreja e o templo de Salomão. Ele foi construído em solo de redenção. Ele foi edificado, foi o edifício mais original que já foi construído. E os materiais de construção vieram de várias nações. E então vamos aqui ver agora o porquê, e estas são as diferenças, não é? E é aquilo que a igreja é único, este templo é único e tem estas características. O mesmo acontece com a igreja. O Monte de Moriá, o cenário do templo de Salomão, é onde Abraão levou o seu filho Isaque para o oferecer em sacrifício. E sabe que mais? 2000 anos mais tarde, Deus levou o seu filho único, o seu único filho, até àquela montanha para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Portanto, é o plano de Deus em funcionamento. Não foi um plano feito para amanhã, para a semana, para o próximo mês, talvez há 10 anos, não, porque às vezes acontece, há planos, digo, não, isto é um plano, não é para fazer já, é para 10 anos. Não, isto era o plano de Deus. E 2000 anos depois deste acontecimento, de Abraão levar ali àquela mesma montanha o seu filho para ser apresentado a Deus em sacrifício, nesse mesmo lugar, Jesus deu a sua vida por nós. Glória ao nome do Senhor. Maravilhoso o plano de Deus. Portanto, a cruz, foi através da cruz, e diz-nos que a cruz é a escada suficientemente alta para tocar a soleira do céu. Não há outra forma de chegar ao céu, senão através da cruz de Cristo, não é? E esta frase é extraordinária. A cruz é a única escada suficientemente alta para tocar a soleira do céu.
Glória ao Senhor. Não inventemos outras coisas. Não vale a pena andar por outros caminhos. Não vale a pena arranjar outros subterfúgios, porque a cruz é o único meio que nos leva, na verdade, ao céu. Glória ao Senhor. Portanto, foi construído com pedras preparadas. Antes de serem, estamos a falar do templo, antes de serem colocadas, eram lavadas, depois trabalhadas, depois encaixadas, e esta é também a nossa história, não é? Aquele templo foi desenhado, foi projetado, não é? E planeado por Davi, tudo devidamente nos seus devidos lugares, e depois teve um construtor, não é? Foi Salomão, seu filho. E tudo foi calculado e dimensionado ao milímetro, podemos dizer assim. Tudo foi projetado de forma que nada falhasse e aquele templo pudesse ser construído com toda a perfeição. E, portanto, as pedras encontradas lá, onde quer que calhava, elas eram selecionadas, elas eram lavadas, depois eram trabalhadas e encaixavam umas nas outras, e assim aquele edifício foi construído. Se nós olharmos para nós, eu não quero dizer isso dos irmãos, mas um calhau é uma pedra tosca, não é? Porque uma pedra, há várias pedras, umas com face mais direita, mais bicuda, menos bicuda, e portanto, mas todas elas têm aplicação, não é? Mas quando fomos lavados, e todos fomos lavados pela mesma água, pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, e depois fomos trabalhadas, e ali está o trabalhador, não é? Batendo naquela pedra, aperfeiçoando-a para poder encaixar na igreja, não é? E todos nós estamos encaixados na igreja, depois de termos sido lavados, termos sido purificados, estamos naquele processo de aperfeiçoamento que falávamos há pouco, ainda não encaixamos totalmente, porque às vezes há uma pequenina aresta que precisa de ser limada, precisa de ser aperfeiçoada, precisa de ser retirada da nossa vida para que encaixe perfeitamente e a obra possa prosseguir. Esta é também a nossa história. Glória ao Senhor, e é a semelhança que nós encontramos em relação ao templo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Este é o objetivo. Quando nós encontramos alguma coisa, calhou mesmo bem aqui, não é? Às vezes na nossa casa estamos a arrumar qualquer coisa, estamos a ver, até mesmo as senhoras quando fazem a decoração e têm umas peças a sobrar ou a faltar, mas de repente lembram-se que têm um objeto que estava por lá arrumado e depois colocam-no ali e dizem, fica aqui mesmo bem, não é? Não me tinha lembrado disto antes, que pena, não é? E nós também, quando fomos escolhidos, quando o Senhor nos escolheu e trouxe do mundo, das trevas, para a maravilhosa luz, também o Senhor fica assim regozijado e diz que peça extraordinária, não é? Que coração tão bondoso, que vida que estava perdida e agora pôde encontrar a salvação e faz agora parte desta igreja maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Também aqui devemos dar graças a Deus. Então, no terceiro ponto, como nós dizíamos, os materiais de construção vieram de várias nações. E quem é que pode negar isto nesta manhã? Falta-nos aqui o Ayuv, hoje está num congresso em Lisboa, congresso ou uma conferência lá da igreja do país dele, do Nepal, não é? Porque senão teríamos aqui mais uma nacionalidade, não é? Não temos muitas, mas se calhar em Vendas Novas e noutros lugares teremos mais nacionalidades diferentes. Materiais de construção que vieram de várias nações, não é? Portanto, a igreja não é constituída só por alguma raça especial, não é? Não somos salvos pela raça, mas somos salvos pela graça. Glória ao nome do Senhor. Não é o sangue que corre nas nossas veias que nos salva.
não é? Alguns intitulam-se que têm sangue azul, não é? Que têm um tipo de sangue diferente, mas é o sangue que correu nas veias de Cristo que o faz justo e que nos faz ser aceites e perante Deus. Glória ao nome do Senhor. Foi depois desta transfusão, entre aspas, que aconteceu nas nossas vidas, que nós podemos ter comunhão e pertencer a esta igreja maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Duas palavras únicas são usadas para descrever o templo de Salomão. Lá em 2 Crônicas 2:26, não vale a pena abrir. Magnífica excelência. Depois daquela obra concluída, magnífica excelência. Fomos cheios famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Portanto, era um templo projetado, não é? Segundo os planos de Deus e posto em prática e podia saltar à vista. E que também aqueles que observam a nossa obra ou a obra de Deus possam ver este extraordinário exemplo, esta magnitude, esta amplitude tão grande, esta igreja que é unida, vive em amor, vive diferente, vive separada do mundo e que possam fazer esta apreciação, como era feita pelo Templo de Salomão. Assim, é assim que Deus se sente em relação à sua igreja. E cada um de nós se deve sentir também. Magnitude, não é? Extraordinário. Magnífica excelência. Famosa e cheia de esplendor, à vista de todas as nações. É maravilhoso, mas também é uma grande responsabilidade de cada um de nós não criarmos nódoas, não é? Não criarmos algum defeito, não é? Porque às vezes acontece. A obra perfeita, nós costumamos dizer nos nossos dias, não estamos a falar do Templo de Salomão, que era perfeito, mas estamos, às vezes, qualquer obra que nós encontramos, na nossa casa até, nós encontramos defeitos, não é? Eu digo, que pena, não é? Se esta porta se o arquiteto tivesse projetado esta porta 60 centímetros mais para a esquerda ou mais para a direita, ou se aquela fachada tivesse levado ali um toque especial, então teria ficado muito, muito melhor, não é? Mas neste caso, Deus se sente em relação... é assim importante que Deus se sente à sua igreja, completa, não é? Satisfeito. E que nós nos possamos também sentir satisfeitos por pertencer a ela. Glória ao nome do Senhor. Portanto, mais prosseguindo no nosso pensamento, vamos ver agora em 1 de Reis o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 8 e verso 11, e diz assim: e não podiam sentir-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo. Glória ao nome do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Portanto, mas este é o versículo base. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo. Só quando a Arca da Aliança foi levada para o templo e colocada na sua posição certa, é que era o lugar central, é que a glória de Deus encheu o templo. Este pormenor foi importante. A Arca da Aliança foi colocada no templo, depois do templo construído, na posição certa, porque também isso estava devidamente projetado, que era o lugar central, e só depois disso tudo acontecer é que a glória de Deus encheu o templo. Certamente o Senhor também espera que a arca dos nossos dias
possa ficar aperfeiçoada, possa ficar perfeita, cada coração possa ficar aberto e sedento da sua presença, para que o Espírito de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. Glória ao Senhor. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, e uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Há aqui uma lição para todos nós, particularmente para a liderança da igreja, e não só para cada um de nós em particular, pois só Cristo deve ocupar o lugar central. Tudo bem com os programas e todas as programações, tudo aquilo que nós fazemos, não é? Em prol do nosso próximo, do nosso vizinho, enfim, tudo aquilo que nós fazemos é importante, mas só quando Jesus for honrado como Senhor, a sua palavra pregada e a sua presença reverenciada e apreciada, é que a sua glória encherá a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Na próxima vez que estivermos na casa de Deus, na casa do Pai, na casa de oração, cantando-lhe, ou na nossa própria casa, cantando-lhe louvores, então lembremos-nos, isto é sobre Ele e não sobre mim. Nenhuma glória é para nós. Toda a glória é para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Portanto, tudo aquilo que fazemos, que o possamos fazer de coração, e tudo com o propósito de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Um dia o telefone tocou em casa do pastor, ou em casa de alguém, perguntando-lhe se uma pessoa importante que costumava frequentar a igreja, naquele dia estaria lá. Era um presidente de uma determinada nação, e não sabiam se estaria, se não estaria lá. A verdade é que a resposta foi simples: não sabemos se o presidente vai cá estar, mas não posso prometer isso, mas esperamos que o Senhor esteja. Quem estava a fazer o telefonema, possivelmente, se lá estivesse determinada pessoa, também iria fazer um esforço no seu programa para estar presente, porque iria gostar de o ouvir, ou pelo menos estar ao seu lado, estar onde ele estava, mas a verdade é que a sabedoria daquele pastor deu esta resposta, e a interessa é que o Senhor, você que está a fazer a pergunta, esteja lá, e o Senhor também, o Senhor dos Senhores, não é? Isso é importante. Glória a Deus, que o Senhor esteja, e isto deverá ser incentivo suficiente para uma assistência razoável e grande. Glória ao nome do Senhor. E alguém escreveu: fosse meu todo o reino da natureza. Isto faz parte de um hino que nós não conhecemos, pelo menos eu não conheço esta letra. Esse era um presente demasiado pequeno. Amor tão incrível, tão divino, exige a minha alma, a minha vida e o meu todo. Portanto, isto quer dizer que tudo aquilo que nós possamos dar ao Senhor, toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e que temos, é pouco para louvar ao Senhor. Ele se agrada, sem dúvida, mas é pouco. Nada que possa substituir aquilo que a bênção e o amor e a dedicação que cada um de nós lhe dedica, porque pertencemos, não é, a esta igreja que ama, a qual devemos amar e pertencer. No próximo domingo, portanto, na próxima vez que formos à casa do Senhor, não se limita a ocupar o banco, ocupa a casa de Deus com o seu sincero louvor. Glória ao nome do Senhor. Às vezes é difícil extrair um amém, um aleluia, um louvor, uma graça a Deus, não é? Mas que o Senhor, na verdade, encha e impulsione os nossos corações para podermos participar de uma forma extraordinária na presença do Senhor e todos juntos podermos exaltar e glorificar o nome de Deus. Vamos entrar na reta final e vamos outra vez abrir a palavra de Deus agora em 1 aos Coríntios 12:12. E glória a Jesus. E diz-nos assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A Bíblia, portanto, diz isto que nós acabamos de ler, e vamos usar aquilo que pode parecer uma ilustração ridícula, mas imaginemos que o pé, um dos nossos pés, não importa se é o direito, se é o esquerdo, mas um dos nossos pés não queria fazer mais parte do nosso corpo. E quando lhe pergunta porquê, ele começa a dizer coisas como: estou cansado, que andem sobre mim. Estou cansado de ser arrastado pela lama. Não é? E é o pé a queixar-se. E às vezes nós somos pés também. Também nos queixamos de tudo e de nada e não estamos satisfeitos. E assim acontece. E assim acontecia com este pé. Outras partes do corpo, também ele dizia, têm a vida facilitada, mas eu tenho de fazer o trabalho mais pesado. É verdade, aguentar com o corpo. E esta era a reclamação do pé. E ninguém me dá valor, não é? Às vezes caímos nesta lamentação triste. Fala-se sobre os olhos lindos, sobre cabelos e lábios, não é? E quando falamos com alguém e vimos alguém, portanto, apreciamos o rosto e vimos que está bem penteado, mal penteado, mas ninguém, às vezes olha-se para os pés, saber o que é que traz calçado, mas o pé que está dentro daquele sapato, não se olha, não se dá valor. Mas fazem-se canções, não é? De tudo, do todo o corpo, mas não se fazem canções acerca dos pés. Então eu estou de saída, não é? Quando pergunta quais são os planos do seu pé para o futuro, ele diz: vou simplesmente ficar em casa, ver televisão cristã, não é? Quer que a transmissão, e claro que a transmissão cristã é boa, é ótima, especialmente para aqueles que estão fechados e não podem ir à igreja, mas quando deixamos a igreja sem a permissão de Deus, deixa de funcionar como Ele queria que funcionasse. O Senhor nos ajude. Pode ter paz durante um tempo, mas não se sentirá realizado e porque não terá a sua fonte de alimento espiritual. Não crescerá até à maturidade. Portanto, interrompemos um processo, não é? E o resultado depois não é favorável. Há processos que não podem ser interrompidos, não é? Há dias visitámos a vacaria do nosso irmão João Anema, que hoje não estão, ele e a esposa, mas assistimos à recolha das vaquinhas até ao local da ordenha, depois a todo o processo de limpeza e desinfecção, e depois à extração do leite, e depois passámos para a fase de fabrico do queijo, não é? E eu estava-me a lembrar, em tempos também fabriquei queijo, por desporto, não é? E então acontece que aquele processo, como muitos outros na vida, não pode ser interrompido, porque se for interrompido, aquilo ali não resulta, portanto não sai, não é? E lá estava, não é? Todo o processamento a ser feito para que depois, do outro lado, pudessem sair aqueles queijos enormes, com quase 5 quilos, não sei bem se é o peso certo, mas enormes, e ali sem olhos, não é? Sem aqueles olhinhos que estão por dentro, por segundo diz o especialista. Em Portugal, o português gosta de o queijo com olhos, não é? Buracos, não é? Aqueles buraquinhos que estão no queijo. Os franceses parece que ainda gostam mais, mas na Holanda
os bons apreciadores e fabricantes de queijo, ele tem que estar lisinho, sem furinhos, porque se tiver furos, houve ali alguma coisa que no seu fabrico não resultou suficientemente bem e provocou aquele buraco no queijo, não é? Mas que nós estamos neste processo de aperfeiçoamento e certamente quando saímos por algum tempo da igreja, por qualquer motivo, quando regressamos, portanto, não nos vamos sentir bem durante muito tempo, porque há algo que nos falta, não é? Há algo que é importante e de que nós precisamos no dia a dia, mas a verdade é que é preciso voltar, e esse processo de interrupção, não é? Impediu, não é? O aperfeiçoamento. Estava a ver se, portanto, não podemos ter paz durante muito tempo, mas não se sentirá realizado. E porque não terá a sua fonte de alimento espiritual, não crescerá até à maturidade. Houve algo que interrompeu, não é? A fermentação, o bom processo em que nós estávamos de transformação, e algo caiu, algo foi interrompido, e quando algo é interrompido, depois a união é mais difícil, mas para Deus tudo é possível. Glória ao Senhor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, e é bom nós podermos abrir, lá em Coríntios, capítulo 12, 14 e 22, para que todos possamos ler e talvez marcar esta passagem. 12, 14, e diz assim, não sei se os irmãos estão cansados e querem ler de pé, alguns, é importante lermos e guardarmos a palavra do Senhor, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, ou sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. E por último, porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Glória ao nome do Senhor. Até aqui, portanto, isto é importante sabermos, não é? Antes que os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles também são necessários. Que o Senhor ricamente nos ajude, porque deve voltar à igreja, não é? É a pergunta que se coloca depois deste exemplo do pé, que se teria afastado por algum tempo. Então a pergunta coloca-se, por que então deve voltar à igreja? Em primeiro lugar, pelo companheirismo, não é? Pelo alimento
e pela função e pela realização. Glória ao nome do Senhor. Que bom é, não é? E temos sentido isso há algum tempo, esta parte, que depois do culto terminar, fica aquele convívio, aquela conversa, não é? Aquele convívio, aquela troca de impressões e aquela satisfação de podermos estar juntos. Portanto, o companheirismo, não só enquanto louvamos e exaltamos o nome do Senhor, mas também no final, não é? A troca de impressões, o convívio e a conversa amena entre todos nós. Também pelo alimento, porque por muito bem alimentados que nós possamos estar, através de algo que vimos nos programas cristãos ou na leitura que podemos fazer na nossa casa, nada pode substituir aquilo que aprendemos e ouvimos na casa do Senhor. E, portanto, depois pela função que nós podemos exercer, não é? De também em conjunto, em família, em público, podermos elevar as nossas vozes ao céu. E também depois pela realização, porque nós fomos chamados para servir. Glória ao nome do Senhor. Portanto, que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a amar a sua igreja, porque a igreja somos nós. É cada um de nós, e a igreja esteja aqui neste lugar, na casa de oração, esteja reunida num parque qualquer, esteja reunido num parque de estacionamento ou noutro sítio onde estivermos, nós somos igreja, e em qualquer lugar devemos deixar e vamos deixar certamente um bom cheiro de Cristo, para que vejam, o mundo possa colocar os olhos em nós e possa fazer aquela apreciação que alguém fazia acerca do templo de Salomão. Está ali algo de extraordinário, há ali algo de diferente, há ali algo que transforma as vidas, há ali algo que transforma os corações, e há ali naquele lugar solução para todos os problemas e todas as dificuldades, e é isso que nós temos a responsabilidade de levar aos corações que ainda não conhecem ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, exaltamos, Deus, e glorificamos o teu nome, porque até aqui, Senhor, nos tens abençoado, nos tens fortalecido, nos tens animado, Senhor, e nesta manhã, Senhor, também temos recordado, através da tua palavra, a grande responsabilidade que tens colocado sobre os nossos ombros, de podermos ser igreja, de podermos ser irmãos uns dos outros, de podermos apoiar-nos e podermos, na verdade, pertencer a este corpo maravilhoso que é a Igreja de Cristo. Pai, ajuda-nos a estar preparados e como a noiva, para nos podermos encontrar contigo no dia em que tu vieres buscar a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a ser-te fiéis todos os dias da nossa vida, e se num ou noutro momento ficarmos desiludidos, desanimados, Senhor, que possamos colocar, Senhor, isso no esquecimento e voltar para ti com um coração alegre, felizes, contentes, porque na verdade pertencemos a este corpo maravilhoso, para o qual um dia tu nos chamaste, Senhor, independentemente da cor, independentemente do sangue que nos corre nas veias, independente do sítio onde nós nascemos, somos teus e queremos servir-te até o dia em que tu virás buscar a tua igreja para a tua glória. Tudo te agradecemos e pedimos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Temos ainda um hino pelo nosso jovem. Vamos ouvir. Aleluia. E certamente ser abençoados. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Santo, Senhor. Cumprimento os irmãos, que o Pai do Senhor.
Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.